reunidos em mais uma noite de estudo, em especial com os nossos irmãos da União Espírita Mineira e com o nosso querido Hélio Blume, da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Todos nós ficamos felizes e pedimos para que vocês curtam o nosso canal, ativem o sininho de notificação para acompanhar os nossos estudos, o nosso trabalho voltado para os trabalhadores da Casa Espírita, para todos nós que atendemos esse chamado de colaborarmos em prol do desenvolvimento e propagação da doutrina espírita, levando consolo e a luz a vários corações. Para que a gente possa iniciar o estudo dessa noite, pedimos ao nosso amigo, o nosso irmão querido lá de Belo Horizonte, presidente da União Espírita Mineira, nosso amigo Alisson Pontes, para fazer nossa prece inicial. Fique à vontade para alguma consideração e para a prece, Alisson. É uma alegria. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham pelos recursos digitais, pedindo a Jesus que possa abençoar o lar de cada um de vocês, parabenizando mais uma vez o CRESUL por esse trabalho tão importante, tão edificante nesse momento, e esses conselhos regionais espíritas que se unem em prol de levar a doutrina espírita como consolo e esperança aos lares de todos aqueles que agora, ao vivo ou posteriormente, possam nos acompanhar, como também levamos o nosso abraço, nossa gratidão ao nosso amigo Hélio Blume, da Federação Espírita Brasileira, que tem nos ajudado sempre nesse trabalho de ação na área de atendimento espiritual, levando consolo, esperança, fé, construções tão importantes que a nossa abençoada doutrina leva a todos os corações. E para iniciar as nossas atividades, nós vamos fazer a nossa prece. E pedimos a Jesus, nosso mestre, amigo, Senhor de nossos corações, mestre modelo, inspiração de nossas almas, que possa, nesses instantes, que a nossa escola terra passa por esses momentos de experiência, de aprendizado, envolver ao lar de cada um de nós, os nossos pensamentos, os nossos corações, para que em nossas posturas, para que em nossas ações, possamos ter no teu Evangelho, divino amigo, o exemplo e o modelo. Assim, gratos e alegres pelas oportunidades que a tua bendita doutrina nos oferece, rogando em favor de cada um daqueles que nos escutam, que possam acompanhar esse momento, como o expositor, amigo dessa noite, que as tuas inspirações possam visitar os lares, como orientar o nosso amigo a falar, te representando em favor de todos esses corações. Assim, mestre amigo, na lembrança das tuas palavras, quando nos diz que é a luz do mundo e aqueles que caminham contigo jamais se encontrarão em trevas, te rogando por este trabalho e por todos nós, te agradecemos mais uma vez, divino amigo. Que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos pelas palavras, pelo carinho que sempre nosso irmão Alisson traz ao nosso movimento aqui do sul de Minas. Em todos nós que trabalhamos dentro da doutrina espírita sabemos da grande demanda que é o assunto do autoextermínio, não só no mês de setembro, no Setembro Amarelo, mas durante todo o ano. O atendimento espiritual nas casas espíritas recebe um grande número de pessoas, inclusive jovens, trazendo essa problemática. E agora, ainda mais nesses momentos tão difíceis em que passamos de pandemia, como valorizar a vida nesses momentos? Para isso, nós convidamos o nosso amigo, o nosso irmão, amigo aqui de Minas Gerais, do nosso movimento espírita, já não é a primeira vez que ele vem nos brindar com seu estudo, nosso irmão Hélio Blume, coordenador nacional da área de atendimento espiritual da Federação Espírita Brasileira. Com maior alegria, com as nossas melhores vibrações, nós passamos a palavra ao nosso querido irmão. Fique à vontade.
Muito obrigado, Reinaldo, pelas palavras. E eu realmente me sinto extremamente em casa, né? Então, eu queria que todos soubessem que a gente tem as melhores das recordações desta região. Eu considero que vocês já estão numa região ainda muito feliz e que ainda mantém alguns aspectos que facilitam a nossa caminhada. Mas nós estamos num grande país e nós estamos no mundo atualmente passando por algumas situações e que a gente precisa contextualizar, precisa buscar entender melhor, porque nós já temos condições. Uma das coisas que nos incomoda geralmente é que quando Cristo veio até nós como homem, ele já dizia que nós tínhamos maioridade para entendê-lo. E o tempo foi passando e nós ainda temos algumas dificuldades. Então, queridos amigos, se sintam saudados, um abraço virtual a todos e que a gente possa fazer uso das nossas condições de espírito milenar que somos e, como diria Emmanuel, procurar resgatar em nós, procurar fazer aparecer aquelas reminiscências do próprio Cristo. Então, uma das coisas que a gente tem percebido é que para alguns o Cristo ainda está crucificado. Então, se fazem estranhos sofreres que não tem muito sentido. Para outros, ele é uma bela página da história do mundo. Mas para esses, alguns que gostam de datas, histórias, né, conseguem fazer a sua maior referência. Para outros ainda, ele é, na verdade, um grande desconhecido. Então, nós que temos a responsabilidade pela doutrina, que já nos aproxima dele, nós temos essa bela oportunidade de nós não repetirmos aquilo que a gente fez no caminho de Maús, quando ele passou o dia com a gente, e só no final do dia, no partir do pão, a gente se recorda que era ele. Então, cada um de nós está, de alguma forma, ou já passou por uma situação tal. O nosso convite é para que a gente aproveite situações como estas, né? Onde, certa feita, em Belo Horizonte mesmo, enfrentando algumas situações difíceis, era problema de violência em favelas, etc., Emmanuel chegou e disse, né, onde há uma necessidade de crescimento maior, a gente oferece uma escada mais íngreme. Então, se as dificuldades se fazem, irmãos, é porque existe uma condição. E, de alguma forma, a espiritualidade nos oferece uma escada para a nossa elevação. Então, tenhamos a certeza, né, que a nossa evolução ela pode ser num plano mais inclinado, uma subida mais rápida, ou então no plano horizontal, como a gente vem caminhando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar um material, alguns talvez até já conheçam, porque é um material que a gente tem usado em outros momentos, mas ele nos ajuda a fazer com que eu consiga, através da imagem, me fazer melhor entendido. Então, já que uma imagem vale por, às vezes, 1000 palavras, nós temos, de uma certa forma, uma escada sendo oferecida para cada um de nós. E não é a primeira vez, né? Nós tivemos o Cristo já como homem entre nós, caminhando e nos ajudando. E hoje, em espírito, como ele diz, a distância que existe entre nós, não foi ele que criou, de uma certa forma, fomos nós. Então, no resgate do próprio sentido existencial, nós temos uma situação, que é essa situação do presente da pandemia. Mas, na verdade, nós temos uma outra realidade. Nós estamos num planeta, tudo isso está acontecendo numa casa que está numa fase acelerada de transição planetária. E a gente precisa considerar isso. Por que eu digo isso? Porque nós já existíamos na época da presença do Cristo vivo, e aí fomos passando por esses estágios evolutivos, estamos hoje num plano de mudança de fase do próprio planeta, estamos, vamos dizer assim, com um pé na regeneração, mas ainda com um pé na fase de provas e expiações. O que nós precisamos fazer é facilitar isso. E eu estava falando exatamente isso. Há 2000 anos, a gente vem procurando aprender. E a gente vem caminhando muito na horizontalidade, na intelectualidade, e vai se esquecendo de quem? Do lado moral, do lado afetivo. Nós, talvez, nunca estivéssemos tão escancarados os problemas morais que nós vivemos. E eu posso fazer como Paulo diz, parar com aqueles que estão chorando, lamentando, e vou chorar com eles. Agora, eu posso também aproveitar essas problemáticas todas e me situar, me posicionar
me levar para exatamente aproveitar, vamos dizer assim, um escândalo e crescer diante do escândalo. Eu vou ter que fazer o que é isso? Eu vou ter que fazer uma consulta, né, a meu lado de sentimentos, afetividade, para nós podermos fazer aquilo que todos nós perseguimos, que é nessa escola de perfeição. E o que tem acontecido? Né? Há 2000 anos atrás, o Cristo se fez entre nós e nós já tínhamos condições. Mas aí nós meio que nos descuidamos. Alguns de nós estivemos presentes, ouvimos, achamos muito interessante, alguns se sensibilizaram, mas depois a gente foi se esquecendo, e a nossa evolução tem sido muito lenta. Só que agora estamos sendo convidados a fazê-lo de uma forma mais íngreme, diríamos. Então é natural que se façam situações de dificuldade na nossa vida, porque exatamente elas vão nos impulsionar a essa ascensão maior. Porque diríamos, a espiritualidade vai nos ajudando, mas, de uma certa forma, o concurso de Deus nosso Pai é que nós sejamos deuses e que nós participamos dessa ascensão. Então, nesse sentido, nós vivemos um mundo onde nós precisamos ter a coragem de desligar uma televisão que tem Ibope, quando ela comenta notícias de que não são agradáveis. E, estranhamente, isso vai dando um ibope e nós temos vinculados a essa televisão uma grande maioria de pessoas, mas nós temos muitas pessoas que não estão assistindo aquilo. Então, se fosse perguntar para o Divaldo, como o Divaldo tem falado, as notícias boas no mundo ainda são em número bem maior que as notícias más. Mas nós temos uma tendência de nós nos fixarmos, e aí a mídia vai explorando isso, porque isso vai dando ibope. E nós temos condições, então, de sermos influenciados por este mundo, mas nós temos uma condição belíssima de influenciar esse mundo. Então, cada um de vocês que me ouve, nós temos algo absolutamente livre, onde só nós podemos interferir, que é o nosso pensamento. Então, eu que tenho o livre-arbítrio de formulá-lo, de direcioná-lo, e assim, né, vamos dizer assim, para a gente se situar e conseguir entender que isso, na verdade, não é novidade. Essas aflições que nós vivemos, em outro tempo já vivemos. Talvez elas sejam mais intensas agora. Mas o pessimismo, por exemplo, na época do Leon Denis, já era uma doença moral de 1800, de 1900. Nesse sentido, a própria Joana, que mostra com seus exemplos existenciais tantos exemplos bonitos, ela nos recorda que a gente tem essas emoções perturbadas, muita ansiedade entre nós, muito sentimento de culpa que não vai nos ajudar. Nós precisamos conseguir nos convencer que a culpa não vai melhorar a nossa forma de encarar as situações. O estresse, né, presente em nossas vidas, mas agora a gente teve uma pandemia que, de alguma forma, nos colocou em casa para a gente pensar e refletir sobre os nossos estresses e procurar entender as nossas próprias angústias. E aí nós temos as ciências da Terra que nos ajudam, então não podemos desprezá-las. Temos aí as ciências da psicologia, da psiquiatria nos ajudando, mas nós temos as contribuições do espiritismo. E elas estão há mais de 160 anos entre nós, nos ajudando a ter um olhar sobre a situação e principalmente sobre o futuro. Então, como a gente diz, as rodinhas se formam na volta do pessimismo, mas nós precisamos ser desmancha rodinhas destas e construí-las no sentido do otimismo. Nós temos muitos indivíduos que têm absoluta certeza disso. E a minha intenção é dar alguns elementos de reflexão para que a gente se convença de uma coisa que eu, pessoalmente, me convenci quando eu li uma mensagem chamada Determinismo Divino. É de 1950, de Emmanuel, na psicografia do Chico. E ela diz o seguinte: o único determinismo de Deus para com vós é o bem. O resto é acréscimo dos homens. Então, nós vamos percebendo que nós vamos construindo algumas coisas e dando importância a elas que a gente tem que situar no contexto real. Muitos de nós preferimos não olhar. Preferimos, tipo assim, a vida me leva e ela vai me conduzindo e eu prefiro fazer assim. Então, nesses tempos atuais, gente, nós temos vários problemas entre nós. O problema de droga, o problema de bebida alcoólica, drogas lícitas e ilícitas, e a gente precisa situar. Mas muitos ainda estão estranhamente procurando não enxergar isso. E a gente precisa considerar os que os nossos exemplos fizeram por nós e continuam fazendo.
Que, por exemplo, eu posso entender que o Chico foi uma bela passagem, um exemplo belíssimo de ser humano que soube viver mais do que falar as verdades cristãs. Nós podemos, de uma certa forma, montar grupos de estudo e buscar saber todas as obras, conhecer todas as obras de Kardec. Mas o que nós precisamos nos tempos atuais é vivenciar isso que ele vivenciou entre nós. Então, por exemplo, o poder transformador da oração. Jesus, sendo Jesus, ele se recolhia de tempos em tempos, de uma forma mais demorada, para poder se reconectar com Deus e nos dar essas lições. E aí eu pergunto, nós temos feito uso da oração? Ou ela se transformou numa atitude maquinal, vamos dizer assim, entre nós? Precisamos refletir sobre isso. Esses irmãos maravilhosos que nos antecederam e deixaram tantos exemplos belos. Alguns ainda entre nós, outros não, mas nos deixam exemplos belos de trabalho de pacificação. E nós temos, acima de tudo, um governador que está aí, olhando, endossando as suas vibrações, e com certeza, gente, porque vamos refletir numa situação. Vamos refletir na situação onde ele já sabia que ia ser traído, tinha conversado isso na última ceia, mas, de repente, lá aproxima-se Judas, e o que o Cristo diz para ele? Primeiras palavras do Cristo, que o Judas são: aqui vens, meu amigo. Então, mesmo sabendo das intenções de Judas, mesmo entendendo toda a gravidade do momento, ele chama Judas de meu amigo. Diria o seguinte, ele não nos chamaria como amigo? Então, existe uma grande necessidade de nós recuperarmos um pouco mais de confiança e nós querer sermos amigos deste que palmilha entre nós as suas vibrações. E se nós for pensar, como diz o Chico, você não precisa sair de você. Dentro de você, você vai encontrar aspectos que você vai trabalhar e aproximar o Cristo e fazer esse Cristo interior aparecer. Muitos de nós já temos essa consciência. Somos um ser espiritual que está vivendo uma pequena experiência terrena, que tem uma origem milenar e já conhece dessas coisas todas. Precisamos resgatar isso e talvez agora, nesse momento de pandemia, muitos estão se queixando, reclamando, mas muitos estão tomando consciência. E com um pouco mais de fé, vão nos ajudar a atender o que ele diz. Porque ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Pergunto, ele estaria dizendo isso entre nós hoje? Se o Cristo estivesse nas nossas reuniões, estivesse nos fazendo uma visita fraternal, ele repetiria as mesmas coisas. Bezerra de Menezes, em seu nome, diz o seguinte, a doutrina está conseguindo consolar, aí ele dá um timer para a gente refletir, e diz o seguinte, porque se a doutrina não está conseguindo consolar, algo está errado, porque a doutrina é o consolador prometido. Assim sendo, irmãos, cabe-nos refletir sobre algumas situações que nós temos enfrentado. Não é por falta de informação. Kardec já dizia que é preciso consolar, erguer os que estão caídos, etc. Talvez detê-los no limiar do crime. Então, nós vemos tantas situações, e os dias que virão, com a pandemia, com a flexibilização dos nossos isolamentos, possivelmente vão nos colocar em contato com situações parecidas com essa que Kardec vai nos enumerando. O que nós precisamos fazer? Resgatar a condição de fazer com que, a partir de nossa casa, ou da nossa casa espírita, se estiver, né, em atividade plena, ajudar a conseguir acolher, consolar, esclarecer, em nome dessa doutrina bendita. Então, hoje nós estamos tendo uma bela oportunidade de transformar os nossos lares naquilo que o nosso centro espírita é, um ponto de luz, uma janela aberta para o céu, né, para poder nos colocar em contato. Então, se eu começo a vencer os meus erros, se eu simplifico e consigo acolher, consolar, esclarecer e orientar, mais ou menos nessa sequência, eu consigo servir Jesus. E nós estamos, então, numa situação
onde somos convidados a entender que o atendimento espiritual é a conjunção de coisas que nós fizemos em nossas casas, mas, né, recolhidos nessa área que se chama atendimento espiritual, nós vamos procurar sistematicamente, ou de uma forma assim mais explicada, continuar fazendo o que nós já fazemos e ajudar a fazer com que essas áreas, então, de recepção, explanação do evangelho, atendimento fraterno, passe, irradiação mental, evangelho no lar possam nos ajudar a fazer o quê? A receber aqueles que nos buscam de uma forma mais amorosa e ajudar a fazer com que eles mesmos consigam descobrir que todos nós somos filhos de Deus. Alguns estão na posição de servos. E aí nos recordemos do filho pródigo. Muitos de nós abandonamos as situações e vamos buscando as condições que o mundo nos oferece e, de repente, nos damos conta que aquilo que nós tínhamos em casa, que a casa paterna nos oferecia, é o que mais nos falta. Então, de alguma forma, nós, dentro de nós, temos lembranças disso. Emmanuel diz que nós precisamos resgatar isso, buscar nas nossas reflexões, encontrar esses sinais crísticos para ajudar a fazer com que a porta de serviço ajude, com que um campo solidário, e aí nós vivemos hoje um período, como a Kardec enumera, um período de trabalho, de solidariedade e de tolerância. Então, gente, reflitamos sobre nós. O trabalho nos enobrece. A solidariedade cria entre nós uma relação que acaba se estabelecendo em vínculos fraternos, e aí vamos tendo condições de, na tolerância, ajudar a servir o Cristo, porque nós temos necessidade de servi-lo. Uma das coisas que tem nos faltado é ouvir. Por quê? Porque caímos neste mundo, onde nós viramos bastante autômatos, nós estamos, de uma certa forma, ligados no piloto automático e vamos rodando pelo sensor que ele nos dá e perdemos muito essa capacidade de ouvir, principalmente com a alma. Então, o Chico sempre dizia, com as minhas palavras eu preciso tocar aquele que me ouve. Se eu não conseguir sensibilizar essa alma, ele vai continuar igual, porque as palavras vão entrar pelo ouvido e não vão fazer muitas mudanças. Então, ouvir com a acústica da alma é uma coisa que vai resolver metade dos problemas. Então, é difícil, mas nós temos que nos convencer disso. Nós, possivelmente, não vamos ter solução para a maioria das situações que nos são enfrentadas. Mas, se nós gentilmente cedermos as nossas almas e estabelecermos uma conexão, nós vamos conseguir, de alguma forma, fazer aquilo que Emmanuel chama de corolário de luz, né? Um coração que se dispõe a ouvir, né? Que se sensibiliza com o problema, que está ligado a outro coração, e esse a outro, por sua vez, fazendo o corolário que para em Jesus. Agora, sem julgamentos, que nós somos ainda muito inclinados, pelo nosso dia a dia, pela uma vida irrefletiva, a normalmente julgar, e julgar, sim, de uma forma muito automática. Mas a gente precisa recuperar, buscar caminhar ao lado deste, que, como o homem nos ensinou, que a humildade e a simplicidade são virtudes mães, porque senão ele não teria nascido na manjedoura. Ele nasce na manjedoura para nos deixar uma bela, grande e primeira lição, que a maioria de nós nos esquecemos ou desvalorizamos. Então, gente, é fundamental para que para nós sejamos melhores, para que a gente consiga se erguer com o Cristo, a gente recupere a condição de humildade e simplicidade. Assim sendo, a explanação do Evangelho, por exemplo, é uma atividade que a nossa área oferece. Não precisamos de muita condição, precisamos sim de almas que estejam dispostas a falar em nome do Cristo. E aí parece ser muito difícil, gente. Mas quando eu consigo diminuir o meu eu e sou mais escuta, as minhas palavras começam a ser as palavras do Cristo. O problema é que nas nossas existências milenares, nós já vivemos várias experiências, inclusive muitas religiosas, que complicaram esse processo todo e que somos convidados a simplificar hoje. Porque ele continua vivo, com as suas mãos estendidas, buscando corações que estejam dispostos a servir. Porque senão ele não teria falado como ele falou com as crianças, e principalmente dito que é preciso ser simples como elas para poder entrar no reino dos céus. Então, gente, a explanação do Evangelho
essa doutrina maravilhosa que nos oferece a condição de, ou pela via da filosofia, se eu sou um pouco mais investigativo, se eu preciso refletir, se eu preciso questionar, a filosofia me oferece elementos. Ou então pela ciência, se eu preciso experimentar, inquirir, comprovar, a ciência me oferece ângulos. Ou então, eu tenho pelas vias de uma religião, que me oferece a condição de nós vencermos esses milênios de isolamento dos nossos espíritos, com essa alma bendita, e nós refazermos a relação com Ele. E como Ele diz, já não estou mais na cruz, eu estou entre vós. E nós percebemos Ele, o que nós ainda fizemos? Dependemos muito dos outros, como se os outros pudessem nos trazer Jesus que está dentro de nós. Então, a busca do Cristo interior é uma coisa que nós precisamos fazer. Então, já cito, e cito sempre, com muita frequência, que no contato com Chico, há 4 anos atrás, ele dizia que nós precisaríamos muito do passe, e possivelmente esteja acontecendo muito com vocês. A vida exaustiva, energias gastas em 1000 funções, faz com que a gente chegue ao final do dia, na hora, muitas vezes, de fazer o evangelho do lar, se fizemos de noite, e a gente está exausto. E aí o Chico diz, vocês vão precisar do alto passe. Vocês vão precisar elevar os pensamentos a Deus e abrir o chakra coronário, fazer com que os chakras se alinhem e a gente tenha condições de receber dessa espiritualidade aquilo que muito tem nos faltado. E é claro que precisamos ainda do chamado alimento físico para nos oferecer as energias para o funcionamento do nosso corpo físico. Mas e o nosso espírito? Será que o nosso espírito pode e se liga a esse reservatório da natureza, que tem as emanações divinas, ou será que ele não está sob os cuidados do nosso grande planeta? Gente, um governador sabe o que está acontecendo. Um governador tem prepostos, um governador tem mensageiros, e um governador tem inúmeros pessoas que o seguem, e aí ele nos chama de irmãos. É um convite para cada um de nós, fazendo com que nos momentos onde nós paramos, diante do mundo que nos oferece situações que não são agradáveis, elevamos o pensamento, fizemos uma oração, e podemos montar em nossa casa espírita, em nosso centro, uma reunião de radiação, fazer com que a gente possa, através dessa reunião em conjunto, vibrar pelos trabalhadores, pela casa e pelo próprio movimento espírita. E aí nós estamos exercitando a capacidade do nosso pensamento como irradiação mental interferir nos fluidos cósmicos e construir realidades, plasmar realidades. Gente, todos nós temos esse potencial. Assim sendo, nós temos a capacidade de interferir sobre aqueles que se fazem necessitados de um auxílio mais direto. Os nossos pensamentos os alcançam. E nós temos sempre alguém que faz uso das nossas melhores condições e se associa às emanações espirituais para ajudar. Então, vivemos uma realidade onde a oração, onde a irradiação mental tem uma oportunidade belíssima de ajudar as necessidades. Manuel Filomeno de Miranda, no Amanhecer de uma Nova Era, fala. Muitas vezes um homem-bomba precisa da reconstituição perispirítica, e aí nós precisamos de muita energia. Precisamos dos concursos dos espíritos amigos que estão na oração, recolhendo fluidos que são canalizados, conduzidos àquela situação, para poder ajudar e ajudar este nosso irmão. O Evangelho do Lar, gente, atualmente estão tão preocupados com as vacinas. Louváveis a preocupação. Inúmeros testes, muitos laboratórios, e com certeza ela virá na hora certa. Mas nós temos uma grande vacina que podemos associar, acessar, quando fizermos o Evangelho do Lar. Então, diz os espíritos amigos, entre eles Bezerra, nós vamos imunizando o nosso lar, nós vamos imunizando a rua, nós vamos imunizando a nossa cidade a partir do Evangelho do Lar, porque ele é o antídoto contra os males do mundo. Nesse sentido, pelo menos uma vez por semana que nós nos reunamos e consigamos fazer, porque antes da pandemia, infelizmente, o Evangelho do Lar estava deixando de ser feito. Então, as estatísticas mostram que, em termos numéricos, ele estava diminuindo. Então,
nós precisamos entender a importância dele em nossos lares. E como diz o Bezerra, porque usemos toda a nossa condição de implantá-lo, porque ele vai nos ajudar a fazer com que as nossas famílias, as nossas casas possam ser um tempo onde a espiritualidade possa trabalhar. E aí refleti também sobre uma afirmação de Paulo a Barnabé, que foi aquele que o questionou quando Paulo já começava a avaliar e refletir sobre aquilo que ele vinha fazendo, né? Antes, foi nos primeiros instantes da igreja de Antioquia, ele diz o seguinte: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. A tarefa cristã, semelhante esforço, não pode ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Esse grifo é nosso, mas ele se refere a nós. Gente, quanto mais limpos estiverem os espelhos da nossa alma, mais nós vamos refletir os espíritos amigos. Quem são eles? O nosso guia, os espíritos simpatizantes, os espíritos benfeitores, e que intercedem a bem da humanidade. Eles não nos abandonaram, mas muitas vezes nós estamos com o espelho embaçado. Então, nós precisamos refletir muito sobre a condição de recuperar a condição de sermos filhos de Deus. Porque nós temos servido muito, mas nós temos servido na condição de servos. E ainda quando questionamos, às vezes nós criticamos, e às vezes não nos sentimos agradados, estamos contrariados, e aí cresce entre nós o fenômeno da depressão, que por mais que eu encontre uma explicação, vários trabalhos pelas ciências da Terra elaboradas nos mostram que ela é um estado onde me falta um neurotransmissor, me falta um hormônio, me falta uma endorfina, mas, acima de tudo, para essa endorfina ser boa, para ela me aliviar o meu sofrer e me orientar, eu preciso de um bom pensamento, eu preciso positivar a minha vida. Então, irmãos, cada um de nós, não sei se nós temos aí nos ouvindo indivíduos que são da área médica, né? Irmãos que são da área médica, mas cada um de nós tem a condição de, na hora que se levanta, se reconectar com a força divina, com todas as forças que nos instruem, nos ajudam, e fazer com que a endorfina que nós produzamos nas primeiras horas do dia não sejam a alfa-endorfina, que nos traz irritações, contrariedades, mas seja a beta-endorfina, porque essa beta-endorfina alivia, é sedativa, combate as aflições, as ansiedades, e de repente eu vou percebendo que a vida não é tão ruim quanto parecia. Gente, isso nós podemos produzir em nós. Nós não precisamos das farmácias, nós não precisamos do mundo exterior. Não é que isso não deva ser valorizado no mundo exterior, não. Mas nós precisamos recuperar a condição de sermos um templo divino, e aí se eu me positivo, se eu consigo edificar, ter um pensamento positivo e sorrir para a vida que me é oferecida, a endorfina que eu vou produzindo como neurotransmissor é a beta. E ele já nos ensinou. Nós temos cuidado ao longo dos séculos muito da instrução. E temos, então, várias ciências terrenas. Mas como é que anda o nosso coração? Conseguimos produzir um compêndio que nos leva a Marte. Gente, uma das coisas que mais impressionou a humanidade foi, há cerca de 12 anos atrás, começaram os estudos, pesquisas, para fazer um determinado telescópio conseguir pousar em determinado meteorito. E 10 anos viajou esse telescópio, e ele conseguiu alcançar o meteorito e se fixou no meteorito. Gente, 10 anos de trabalho. Assim se evoluiu muito bem. A tecnologia está avançadíssima, mas o nosso coração continua, de alguma forma, como o nosso querido amigo Chico falava. Ele ainda é um canto fechado com uma janelinha que tem uma tramelinha que eu não consigo acessar. Às vezes eu já acessei a tramelinha, mas não estou conseguindo abrir. Aquelas fitinhas cassete que o Chico distribuía, ele falava, vocês precisam abrir a janela do coração, precisam fazer com que possa por ali entrar o Cristo. E aí ele deixava aquela fitinha rodar 5, 10 minutos, e ele perguntava, e aí, já conseguiram abrir a janela? Ele tentava nos estimular a construir em nós o amor. Mas um amor que só é construído como força magnética expansora quando eu conjugo as equivalências, os germes, as virtudes. Então, preciso, nessa época atual, restabelecer a fé. A fé em quem?
nos outros ou a fé em mim? Se a fé é uma coisa inata, eu já vou edificando em mim, gente. Cada um de nós tem condição de edificar em si uma espécie de templo, oferecendo condição para que o Cristo possa se fazer, mas se ele nos encontrar, como ele já nos encontrou no passado, ele diria: ó homens de pouca fé. Então, gente, tenham a certeza, esses tempos pós-pandemia, esse final de ano não vai ser muito bom. O Natal não vai ser muito alegre. O Carnaval não vai existir, vai passar para julho. Então, nós vamos ter uma humanidade que vai se queixar, vai lamentar, vai criticar, vai estar achando que está tudo errado. E eu preciso mover a alavanca da fé para conseguir fazer com que o Cristo possa, através de mim, trabalhar. Gratidão, justiça, piedade, benevolência, que nós temos o BIP, né? Ajudando a fazer com que ele cresça, prudência nos dias atuais, capacidade de perdoar é um dos melhores remédios que nós podemos trabalhar em nós. E aqui eu volto ao Evangelho, está lá no capítulo 9, né, item 8º, nós já somos extremamente obedientes, nós já sabemos disso porque a nossa razão já está esclarecida com as luzes da doutrina espírita. Mas como Chico dizia, se eu continuo reclamando, o meu coração não entendeu. E eu preciso, pela resignação, conseguir o consentimento do nosso coração. Então, nos dias atuais, nós somos chamados a edificar em nós um templo onde as virtudes possam crescer, que é o nosso coração. As sementes estão lá. Trabalhar de uma forma mais afável, solidária, paciente, fraterna e, acima de tudo, com humildade. Porque humildade talvez seja a virtude mãe. A partir dela, eu vou canalizando essas forças benditas que me fazem construir essa equivalência do amor. E ninguém de nós está em condições de desprezar essa escola bendita. Ajudando, aprendendo, servindo, nós vamos estar fazendo o quê? Talvez não consigamos produzir a luz, mas podemos refleti-la como cultivadores dessa luz. Então, experimentemos ser um templo onde o Cristo possa se fazer para vencer as mazelas. É época de edificar, como diria Joana de Ângeles, o ser integral. Um ser que consegue continuar iluminando as suas mentes, mas dá atenção especial para o coração. Porque o coração se enriquece com aquilo que ele dá. Então, gente, nós já aprendemos com vários, entre eles São Francisco de Assis. É dando que eu recebo, é perdoando que eu sou perdoado, é amando que você é amado e por aí vai. Será que nós conseguimos fazer isso com nossos intelectos? Não, nós conseguimos entender isso, racionalizar, mas precisamos do coração. E nessa fase atual, somos convidados a abrir essas janelinhas. E ele continua, gente. Aonde? Ele não é uma página só bela. Ele não é só um exemplo belíssimo que ficou marcado em nossas almas. Ele é um irmão vivo que continua nos dias atuais pulsando. Então, minha sugestão e minha maior recomendação para todos que estão me ouvindo, nós podemos diminuir a distância com ele. E não depende dele, depende de nós, porque ele nos diz. E Paulo já nos dizia, o impedimento não está na lei, o impedimento está em vocês. Então, que a gente consiga diminuir essa distância, que a gente largue de tanto argumento terreno, de tanta filosofia, teoria terrena, para nós refletirmos um pouco sobre essa grandeza desse evangelho. Porque o coração dele, gente, continua pulsando por cada um de nós. O pensamento dele continua envolvendo o planeta. As ideias que aqui acontecem, as coisas boas, e com certeza a vacina do Covid virá, no exato momento que seu pensamento crístico permitir que venha. Então, não é por um acaso lá que o Putin produz lá a Sputnik V, né? É uma vacina produzida a toque de caixa, que vai resolver em parte, mas vai exigir muita reflexão. E aquele país, né, aquele continente, na verdade, recebe as notícias do Cristo hoje. Muitos irmãos que lá estão, que viveram muito tempo sob a tirania, hoje conseguem se libertar com aquilo que nós já temos entre nós. Então, ele é o sol de nossas almas. Busquemos a cada dia reavivá-lo, fazer com que ele consiga fazer, né, refletir e repercutir na acústica das nossas almas aquilo que ele já nos disse. É hora de seguir. Ele o fez como homem entre nós. E o faria de novo se estivesse encarnado. Seus exemplos não mudariam. As suas palavras são palavras de vida eterna. Reflitamos sobre isso.
O caminho do Cristo, então, está aí. Mas como a gente faz, né, para caminhar com ele? Esta é uma resposta que cada um de nós tem que encontrar em si. Não é receita pronta, mas o autoconhecimento, a busca de nós sabermos quem somos, de nós descobrirmos as estranhas tendências, a má inclinação, trabalhar para ela melhorar, é chave de elevação. Se estamos assolados pelo vício, pela paixão, recordemos-nos que nós temos guia, nós temos espíritos amigos e nós temos eles zelando por nós. Então, a humanidade precisa muito do Cristo. E nos tempos atuais, ela é chamada a refletir. E isso está acontecendo. Educar os sentimentos, reformarmos-nos, melhorar. Então, o intelecto vai bem, mas as nossas várias experiências que, ao longo dos tempos, têm nos recolhido aos templos onde nós oramos, e nós temos que ter cuidado para não transformar a casa espírita em nossos lares, nesses templos onde nós vamos repetindo belas orações, mas o nosso coração não se eleva para se conectar com o coração do Cristo. É ainda na convivência fraterna, aprendendo a fazer as coisas, botando a mão na massa, que nós vamos descobrir isso. O Espiritismo é essa chave bendita, mas a reforma íntima, o autoconhecimento, nós não podemos desprezar. Transformar esse homem velho, que às vezes se contraria, e aí vem a depressão. Porque o homem novo, que reconhece a sua origem, sobrepõe a toda a condição material, aos meus quereres, aos meus poderes, que são sempre tão passageiros, se ele sobrepor o homem novo, espiritualizado, então eu preciso parar e refletir. Eu estou vivendo como? Como alguém que tem uma experiência espiritual, como encarnado que tem momentos de espiritualidade, ou eu estou vivendo como aquela alma bendita, eterna, e que está sendo convidada a fazer com que a experiência terrena, tão rápida e passageira, seja proveitosa. Vem-nos na mente aquela situação onde um belo dia, domingo de tarde, os discípulos estavam sendo envolvidos pela conversação da multidão. O Cristo se retira, né, dá uns passos para trás, e os discípulos o inquirem e dizem o seguinte: e o senhor não vai falar nada? E o Cristo diz o seguinte: da multidão eu entendo, porque ela não me conhece. A multidão não sabe que eu sou eterno. Ela não se conhece como espírito eterno, mas vocês já conhecem. O que vocês estão fazendo, vocês estão entrando, como dizem os meninos novos aí, na vibe da multidão, e aí o que está acontecendo? Vocês estão fazendo uma observação do homem velho, do homem terreno, não do ser espiritual eterno. E aí ele diz, né, falou mais algumas coisas e disse o seguinte: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a espada, etc. E me parece que nós vivemos tempos onde nós somos chamados a fazer com que a força interior rompa uma série de obstáculos, que, como Paulo sempre dizia, a maioria está em nós mesmos, não está no meio exterior. Que a gente consiga mover essa alavanca, fazer com que o Cristo interior irradie a partir de nós, fazer essa reforma íntima, usando da nossa vontade, esse elemento maravilhoso que Leon Denis situa. Todos nós temos o cérebro, que é a parte física, na nossa cabeça, e temos a mente, que é a parte espiritual. A mente governa o cérebro, a mente governa a vontade, a mente governa o desejo, a inteligência, a imaginação. Isso está num livrinho que o Chico nos alcançou um belo dia, chamado Pensamento e Vida. O Pensamento e Vida é, como diz o Chico, não é para ler, é para estudar. E leia até você conseguir entender. E lá está escrito isso, de que a vontade, quando nós mobilizamos ela, ela domina o desejo. Ela, de uma certa forma, governa a inteligência e domina a. Ela vence os desafios da imaginação e faz com que as nossas memórias, nem sempre boas, se iluminem e nós consigamos servir melhor. Isso aqui a gente reaprende com Leon Denis. Leon Denis, em vários momentos, nos mostra todo o potencial que existe em nós. Então, como diria Emmanuel, há 10, 15 anos atrás, a Emmanuel dizia: vocês precisam refletir mais. Por quê? Vocês já têm condições de ser melhores. E aí dava lá mais algumas recomendações. Nos dias atuais, ele diz o seguinte: vocês precisam observar, vocês precisam analisar aquilo que vocês observam, vocês precisam internalizar
refletir sobre isso que vocês observaram e analisaram, para que as vossas mãos se iluminem e vocês não andem em vão. Então, o segundo grande passo nosso é prestar muita atenção. E nós vivemos numa humanidade que vive no piloto automático, desatenta, descuidada, e isso há 50 anos atrás, Herculano Pires já falava. Nós começamos a repetir os mesmos erros que nós cometemos em outras religiões. Nós estamos adormecendo, complicando e ficando desatentos. Então, gente, prestando atenção nos tempos atuais, com atenção em nós, focada em nossa condição, para que a gente se conheça melhor e possa, de nós, trabalhar esses elementos melhor de transformação. Mas nós não vamos conseguir nos transformar se nós não descruzarmos os nossos braços, porque Paulo nos ensinou que a fé melhor, a maior, é a operante, é aquela que eu construo em ação. Então, eu preciso da prática, eu preciso descruzar os braços, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Muitas vezes, é claro, se eu já trabalhei bastante em mim, já estou melhor. Mas se às vezes eu não estou melhor ainda, é na prática do exercício da caridade que eu vou aprendendo a amar. Ou seja, o mundo mais do que nunca precisa disso, precisa da assistência espiritual, precisa considerar que nós somos homens de bem. Temos em nós não todas aquelas virtudes elencadas lá no Evangelho, mas nós já somos pessoas que estão sob as diretrizes dessa doutrina. Nós já temos gente que zela por nós, vela por nós e nos faz nesses momentos decisivos. Quando Bezerra diz, o mundo mais do que nunca necessita de Jesus. Precisamos da intuição, parar, refletir, conseguir fazer com que da encruzilhada da vida, o rumo que nós tomamos seja o melhor. Essa mudança já vem acontecendo, mas como Bezerra diz, agora está sendo acelerado. E ela precisa das organizações, do centro espírita, dos nossos lares, da nossa bondade, da nossa generosidade, para que a causa espírita seja o evangelho redivivo. Não bastam os belos discursos, que, como diria André Luiz, ainda somos um oceano de palavras e gotas de ações. As nossas ações não podem retardar o progresso. Gente, ele está acontecendo. Eles podem, né? Não podem impedir, a despeito da boa vontade, resolveu andar aqui porque eu acho que é exatamente alguém me acelerando porque o meu tempo está chegando aqui. Mas eu confio muito em Bezerra e ele diz aqui, a generosidade, nossa, a boa vontade, ela muitas vezes não é suficiente para impedir e desfazer os impedimentos. A gente precisa dos outros. Nós precisamos, muitas vezes, mudar alguma coisa que a gente faz. Substituir uma plataforma velha por uma plataforma nova, porque os espíritos precisam de nós para que a gente, através deles, consiga ser instrumentos da vontade superior e consigamos ajudar todo esse avanço intelectual a se moralizar. Nesse sentido, gente, acender as nossas luzes interiores. Eu sei que isso a Maria conhece, está lá, né? Na recomendação de Emmanuel, brilhe a vossa luz. Outras propostas, aproximar-se, estender a mão, acolher, soerguer no rumo do bem, são recomendações de espíritos como Manuel Filomeno. Vicente de Paula diz, vamos nos voltar contra o vício e não contra o vicioso. Procurar não julgar, muito menos condenar e ajudar o irmão. Mas, acima de tudo, ele, que esse exemplo belíssimo com a samaritana, considerada uma alma de má vida, ele nos deu exemplo de amorosidade muito interessante. E, como ele nos disse, eu não vim para os sadios, para os sãos, porque, na verdade, eles não precisam do remédio. Então, nos tempos atuais, toda vez que a vida nos oferecer, nas horas do dia, uma situação, confiemos no que Veneranda diz, abre aspas, as ordens imediatas de Deus para convosco são as situações que o dia vos oferece. Fecha aspas. Então, não adianta a gente enumerar muitas coisas, porque a espiritualidade amiga sabe melhor daquilo que nós precisamos. Então, as situações do dia não podem ser desprezadas. E se nós conseguirmos estar na companhia do Cristo, nós vamos saber o que fazer. E, na verdade, nós já temos um mundo melhor na nossa volta. Já existe um mundo melhor que, às vezes, nós não percebemos, porque é uma questão de sintonia.
Precisamos cuidar dos aspectos de risco, do estresse social, dos traumas que ainda temos, dos problemas de família, das relações sociais em geral, que estão desgastadas, conflituosas, das perdas pessoais nos tempos atuais. Né? Nós somos convidados a entender e aceitar todo o sentimento de alguém que tem as perdas pelo Covid, das questões sexuais que estão aí, né, exigindo uma compreensão mais ampla, dos sentimentos de baixa estima e da desesperança que visita os nossos lares. Então, gente, como é que eu reconstruo uma autoestima? Eu preciso de mim, porque a motivação, descobrir como fazer isso, é eu em mim. Então, claro que aqui os elementos externos que me foram alcançadas vão ser alavancas motivadoras, mas eu preciso confiar, eu preciso resgatar essa autoestima e que a gente diz que não faz sentido nós não valorizarmos a nossa vida. Os nossos estados de perturbação mental precisam ser trabalhados. Acontecimentos, como nós já falamos, catastróficos nos atingem. O que fazer? Prece continua sendo aquele canal de nós nos religarmos com Deus, de uma forma direta. Nós não precisamos de intermediários. Gente, as nossas preces alcançam as situações que precisam e vai depender, então, do sentimento que envolve a nossa prece. Na verdade, não envolve a palavra, o sentimento que nos eleva. Aprender a não julgar, aprender a apoiar familiares e amigos. Com que base? Em mim? Nas coisas que eu sei? Nas ciências da Terra? Como diria Emmanuel, são sempre muito válidas, mas os consultórios da Terra vão continuar cheios, porque enquanto que elas não estiverem acompanhadas desse evangelho do cristianismo inicial. Então, gente, cada um de nós passa a ser uma espécie de templo vivo, ou quem sabe uma carta viva, porque Paulo já nos dizia. Então, gente, daqui a pouco o Divaldo vai, daqui a pouco outros vão. Como diz Bezerra de Menezes, eu vou contar com quem? Eu preciso de vocês. Então, gente, acompanhamento médico e psicológico excepcional, mas precisamos do espiritual. Porque, na verdade, nós somos espíritos. Se a nossa carne sofre, se eu tenho desequilíbrio hormonal, que o meu exame de laboratório aponta, eu tenho na base aquilo que Bezerra diz, todos os males do corpo procedem do espírito. Então, gente, é no espírito que eu tenho mazelas, eu tenho problemas, mas eu tenho também uma potencialidade maravilhosa de conectar a minha mente com outra e vencer, apoiar as famílias, né? Fazer uso da própria religião, que estava assim, meio que em baixa. Por quê? Pelo mau uso da religião. Mas que eu faça uso, então, da religiosidade, da reconexão com o divino, valorizar aspectos culturais e as próprias éticas tão, né, desprezadas entre nós, envolvimentos comunitários. Nós sabemos que vivemos um momento onde as grandes soluções vão vir da humanidade, da comunidade. Aprender a fazer integração social através do trabalho, do uso construtivo do tempo, de lazer mesmo, fazer com que o nosso lazer seja edificante, acesso a serviços, procurar melhorar, por exemplo, as nossas casas mentais. A Organização Mundial da Saúde diz 84% do problema do homem está na doença mental. Como é que eu vou ordenar as doenças mentais? Me vale muito ter hospital espírita, sim, ter sanatórios que nos ajudem, mas eu preciso recuperar a condição de ter uma casa mental arrumada, e aí eu vou automaticamente, sem me dar conta, eu vou ajudando a arrumar a casa mental daqueles que convivem conosco. O Cristo continua aí, né? Convidando-nos, estimulando-nos. E aí eu sempre falo, né, nós temos um envolvimento direto com o Espírito Erasto. Em 2012, ele nos disse que nós precisaríamos aprender a reeditar, e agora a tecnologia está nos oferecendo essa condição, de nós entrarmos nas casas, falar com os irmãos, e Erasto dizia no ano 2012, vocês precisam reeditar as epístolas de Paulo com as tecnologias de comunicação. Será que não é o que a gente está querendo fazer? Então, parabenizar todos os envolvidos pela criação dessas redes e lembrar que a palavra coragem, ela tem duas etimologias, né? Duas origens, melhor dizendo.
ela se apoia em coração e em ação. Então, nós não vamos descobrir a verdadeira coragem se nós não acionarmos o coração e não nos colocarmos em serviço. E aí vamos edificando aquilo que o Paulo chama de fé edificante. Vaga, gente, não falta. Como diz o próprio Chico, você pode trabalhar em você mesmo. Você começa a trabalhar em você para você se melhorar e poder ser melhor um repositório dessas coisas que você fala. Então, nós aqui, especialmente, agradecemos e que essas irmãs iluminadas recordam-nos São Francisco de Assis, que diz o seguinte: trago-vos as noções de uma sabedoria que vai vos ajudar as vossas mentes a produzir melhores ideias e pensamentos. Conseguir discernir melhor, mas isso não é suficiente. Isso precisa alcançar os vossos corações, porque aí, neste lugar, nessa sede de emoções, vocês precisam fazer o equilíbrio, para que possa aflorar sentimentos melhores e as vossas mãos se iluminem. Quantas mãos nós não temos em serviço hoje, né? Então, para que essas mãos façam coisas mais iluminadas, em nome de Jesus, nós nos vinculamos àqueles que têm tanto nos ajudado. Restabelecer uma confiança em Deus e seguir, está lá. Emmanuel nos recomenda, persiste e segue. Se a natureza, que é o grande repositório divino, que nos mostra o equilíbrio, a harmonia, as próprias leis, por que não nos apoiar nela? Por que não procurar resgatar valores que estão meio que em baixa, né? De confiança em Deus, nosso Pai? Será que Deus nos esqueceu, nos abandonou? Ou será que nós não assumimos a condição de sermos filhos dele? E o Chico dizia, enquanto que você se queixa e se lamenta, você não está na condição de filho de Deus. Porque um filho, quando ele retorna à casa, quando ele consegue entender a paternidade divina, ele não questiona. Ele passa a entender, aceitar, fazer, e aí, gente, eu vejo um problema muito grande em nós, porque nós ainda estamos reclamando. Assim sendo, eu vou interromper o compartilhamento, procurando abrir um espaço para algum esclarecimento, né? Alguma situação que puder eu ajudar a esclarecer, porque, afinal de contas, são palavras. Né? E aí, como o Chico dizia, vamos procurar iluminar elas, energizar elas, para que elas consigam alcançar as almas. O que eu posso fazer hoje, eu vou estar sempre disposto a fazer, é exatamente como intermediário procurar canalizar isso. Mas eu sei da maioria de vocês que me ouviu, que nós ainda temos uma espécie de mentes embotadas, que confiam nisso pela metade. Não, nisso que o Hélio falou é verdade, mas eu acho que talvez eu tenha um outro jeito. Gente, vamos parar de duvidar e vamos aceitar a paternidade divina, e aí eu trago Bezerra de Menezes. Bezerra diz o seguinte, vocês ainda continuam autossuficientes, porque vocês duvidam de Deus. Quando vocês vencer essa autossuficiência, vai ficar mais fácil de vocês trabalhar com Deus, porque da forma como vocês o fazem, vocês limitam Deus. Gente, Deus poderia tudo. Lá na prece de Cáritas, os irmãos dizem, ele pode abrasar a terra com uma faísca do seu poder, mas ele não o faz para que nós sejamos deuses. Então, queridos amigos, eu sou um gaúcho de nascimento, mas eu sou mineiro de coração, porque Minas me ensinou a refletir entre as montanhas, né, nesses lugares que vocês vivem, muitas vezes parando o carro na beira de uma estrada, nós nos voltamos em pensamento a Deus. E para que Ele nos ajudasse a entender melhor as coisas, somos profundamente gratos a Minas Gerais. Então, da minha parte, eu vou estar sempre à disposição de servir aos queridos amigos e poder colaborar num processo onde eu só posso dar aquilo que eu tenho e vou estar colaborando. E aí, por palavras finais, valorização da vida, né? A todos os inúmeros programas que os mundos têm feito, que a Inglaterra fez, que os Estados Unidos fez, que a Canadá fez, né? Apoiados em todas as especialidades da Terra, produziram muito pouco resultado. A grande conclusão é que nós precisamos aprender a valorizar a vida para contrapor a depressão, ao suicídio e tantos problemas que nós temos emergentes em nós. Então, gente, como é que eu vou valorizar a vida? Sendo um filho de Deus, aprendendo a viver, né, e fazer com que eu possa irradiar
o máximo da vida para todos vocês. Muito obrigado pelos ouvidos, mas, acima de tudo, pelos corações. Alguns eu senti pulsar, né? Que a gente consiga pulsar, como diz Emmanuel, no uníssono, né? Porque quando os nossos corações começam a pulsar juntos, fica mais fácil. Então, muito obrigado aí pelos ouvidos e que a gente consiga continuar colaborando aí. Obrigado aí, Reinaldo, Genoveva. Devolvo a palavra. A gente aqui tem que agradecer pelo carinho, pela dedicação para conosco. Lembrando sempre que o nosso planeta está em evolução, já estamos vivenciando isso, como o senhor bem nos disse, precisamos valorizar essa oportunidade que estamos tendo, buscando a sintonia com esses amigos espirituais, em especial através da prece, cultuando dentro de nossos corações, dentro de nosso lar, esse vínculo, né, com esses benfeitores que estão torcendo por nós, que estão se desdobrando com muita dedicação e carinho, paciência, para que a gente possa sair vitorioso desse nosso compromisso reencarnatório e ainda mais tendo a luz da doutrina espírita como esse farol a nos guiar em nossa caminhada. Muita gratidão pelas palavras, pelo estímulo aqui para conosco. Passo a palavra para as considerações finais e a prece final para nossa querida amiga, coordenadora da área de atendimento espiritual da União Espírita Mineira, nossa querida Genoveva Moraes. Fica à vontade, Genoveva. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queridos amigos, depois dessa fala, dessas reflexões trazidas pelo nosso coordenador, percebemos que temos muitos desafios, mas também percebemos uma enorme quantidade de recursos trazidos a cada um de nós pelo Evangelho e pelos serviços que a doutrina espírita nos oferece, pela irradiação, a prece. E então, nós queremos deixar aqui o nosso coração, a nossa disposição e dizer para cada um de vocês que nos ouve nesse instante, que se por algum momento sentir a tristeza, sentir a dor no coração, que procure ajuda da forma que você conseguir, daquela pessoa que está ao seu lado, dos serviços oferecidos pela nossa sociedade. E se você quiser, procure também as nossas casas espíritas, nos nossos endereços aí colocados nessa taxa, onde aparecem os endereços, né, dos nossos serviços, das casas espirituais da nossa região e de todo o nosso estado. E tenha certeza que nós estaremos aqui de braços abertos para acolher vocês com o nosso coração e com todo o nosso carinho. Então, nesse instante, eu convido a vocês para levarem o pensamento e para que possamos fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, nesta noite extraordinariamente bela, onde a doce luz do luar nos ilumina, nós rogamos a Jesus que ampare cada coração que nos assiste e que se conecta conosco pelos laços do coração, e que os exemplos do nosso Mestre possam nos auxiliar na nossa caminhada, trazendo alegria em todos os corações. Agradecemos as reflexões do Evangelho e que elas possam ser sempre a diretiva de nossas vidas. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Então, passamos a palavra ao Reinaldo. Muito obrigado, Genoveva, pelas palavras, pelo carinho e pelo apoio de sempre. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, em especial nesses momentos, que possamos ter uma noite abençoada, que possamos
guardar a certeza que fazemos parte dessa grande família espiritual, nessa construção desse reino divino entre os homens. Muito obrigado a todos. Que Deus nos ilumine e nos acompanhe. Guardemos essa paz dentro de nós. Muito obrigado a todos.